Olá, eu sou Isabel Wittmann e hoje eu tenho um convite para você. Quando você terminar de ouvir o seu episódio do Cinemação, que tal conhecer o Feito por Elas? O Feito por Elas é um projeto focado em discutir e divulgar o trabalho de mulheres no cinema. Nós temos uma equipe super variada de críticas cobrindo festivais, escrevendo sobre lançamentos, sobre filmes antigos, brasileiros, estrangeiros. A gente tem entrevistas e, claro, podcasts para você que já curte a mídia. Aproveita que em 2026 a gente está completando 10 anos, então tem um arquivo enorme para explorar e sempre novidades no feitoporelas.com.br. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 659. Eu sou Rafael Arinelli e temos aqui comigo Carissa Vieira. Oiê, já pronta aqui para problematizar e continuar mantendo a minha fama de que eu devo ser uma pessoa extremamente chata. O que já vou antecipar que é uma mentira, ok? Isso é intriga da oposição. Carissa não é uma pessoa chata, tá? Só pra deixar claro. Agora, que gosta de problematizar, às vezes gosta, porque senão não estaria nem aqui, né, cá? Porque aqui a gente gosta disso. Pois é. E dependendo do público que eu estiver incomodando, eu acho que eu tô fazendo alguma coisa certa. É verdade. Temos aqui também Liza Zanetti. Olha ela. Gente, eu só queria falar que se não for pra problematizar algumas coisas, eu acho que eu nem levanto da minha cama, assim. Então, tem dia que a única coisa que a gente pode fazer para se alegrar um pouco é problematizar e irritar pessoas que merecem ser irritadas. Então, vamos nessa. É isso. Gente, eu gosto tanto disso da gente problematizar as coisas que teve um tempo atrás aí que a minha sobrinha pequena aprendeu a palavra colar na escola. E ela começou a perguntar, mas por que falam colar se a gente tá copiando a prova do outro? Ela não tá. Foi aí que eu pensei, estou plantando uma semente. Olha aí, deu certo. Ai. Temos aqui também Alan Alves. E aí, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. É isso, né? Estamos aí, vamos criticar, né? Nascemos pra isso. Se não for pra criticar, exatamente pra que estamos aqui, não é mesmo? Pra criar caos, pânico, onde não há. Esse aqui é a graça. Não é. Não, mas você, como psicólogo do grupo, está aqui para analisar também as críticas. Claro. Claro, com todo respeito para Simone, como sempre, né? Um pouco emocionado. Muito bem. Olha só que felicidade que eu tô aqui de gravar com essas três pessoas maravilhosas. Estou muito feliz. E hoje, meus amigos, nós estamos aqui reunidos para falar de como o cinema não apenas mostra a beleza, mas como ele também ajuda a definir quem pode ser visto como belo, desejável e protagonista, né? Porque durante décadas, Hollywood criou um padrão de aparência ligados aí à juventude, à magreza, à branquitude e à perfeição e transformou esses padrões em mercadoria. Mas beleza não é uma verdade universal, né? Ela muda conforme a época, a cultura e as relações de poder. O problema é que no cinema alguns corpos continuam tratados como regra, enquanto outros aparecem como exceção, estereótipo, né? Ou até motivo de transformação. E mulheres são frequentemente submetidas ao olhar e à vigilância estética, enquanto os homens enfrentam a obrigação de parecer fortes, musculosos e vulneráveis, né? Ainda assim, existe espaço para mudança. Filmes e movimentos, né, como Barbie, o Body Positive e o Body Neutrality, né, questionam a ideia de que uma pessoa precisa ser bonita para merecer atenção, amor ou protagonismo. Talvez o cinema mais transformador seja aquele que apresenta corpos diversos sem transformá-los aí em problema, simplesmente como corpos vivendo histórias. E hoje a gente vai bater um papo sobre isso. É isso, vamos bater esse papo agora no segundo ato desse podcast.
Queria começar contextualizando algo importante pra gente dar o pontapé nessa discussão aqui. O que a gente considera belo hoje não é uma verdade biológica universal, né? Ela é uma construção histórica que muda radicalmente de década em década, e a gente vê isso acontecendo com uma frequência enorme, né? Para vocês terem uma ideia, no final do século XIX, por exemplo, bochechas arredondadas eram o ideal, né? E ter maçã no rosto, salientes assim, era considerado sinal de doença, era uma coisa que não era muito bem vista. Só que daí chega uma mulher, a Greta Garbo, lá em 1925, uma atriz, né? Que com seu rosto anguloso e ossudo, vamos dizer assim, ela vira o capital simbólico supremo de Hollywood. Ou seja, a própria indústria do cinema literalmente redefiniu o que era considerado bonito quase da noite pro dia, assim. E sabendo que a beleza ela é fabricada e não descoberta, como que isso muda a forma de vocês olharem pro padrão estético, né, que a gente considera natural hoje em dia? Como que isso impacta vocês hoje em dia? Assim, vocês têm essa consciência a hora que vocês estão assistindo uma obra, consumindo alguma coisa? Eu acho que, assim, pelo menos pra mim, é um exercício constante de lembrar que essas coisas são fabricadas, sabe? Porque por mais que racionalmente sejamos pessoas, enfim, que compreendem, né, essas dinâmicas sociais, compreendem esses códigos e o quanto esses ideais de beleza eles se transformam com o tempo e eles são sempre influenciados por algum motivo relacionado ao capital que quer vender alguma coisa. É muito difícil no dia a dia você lembrar disso, sabe? Porque ao mesmo tempo que a gente sabe disso, a gente também é alvo desses padrões de beleza. Por mais que a gente não queira ser alvo deles, a gente vive nessa sociedade. Então é muito difícil se desvencilhar e se desatrelar totalmente disso, assim. Então eu acho que ninguém está completamente livre de fazer julgamentos ou de ser alvo de julgamentos vez ou outra, e justamente por isso é um exercício constante da gente se reeducar, da gente estudar, da gente debater e lembrar, né, que são coisas muito maiores e ao mesmo tempo muito mais delicadas do que simplesmente, sabe, achar uma coisa bonita, uma coisa feia, um padrão de beleza legal, outro não, assim. Então acho que é esse exercício constante de lembrar disso, assim. Eu acho que é muito curioso, porque é muito fácil, e nem é fácil, na verdade, mas a gente tá o tempo todo, né? Eu mesma falo, questiono o padrão, enfim, mas por mais que a gente questione, em várias áreas da nossa vida, a gente reafirma esse padrão. Sim. Porque a gente tá em sociedade. E acaba sendo meio que impossível a gente fugir completamente desse padrão, sabe? Porque uma das coisas que eu acho pior é que, assim, faz diferença no nosso dia a dia, sabe? A gente por exemplo, pensando em mim como uma mulher cis, né? Eu me identifico com o gênero que me foi dado, digamos assim, no nascimento. E eu sou extremamente obcecada por maquiagem, gente. Uhum. E aí a maquiagem, ela muda em cada época. E aí a gente vai aprendendo a ir refazendo a maquiagem dentro, sabe, das lógicas e do padrão da década, da época que a gente vive. E isso é bizarro. Mas assim, eu tô o tempo todo problematizando o padrão de beleza, mas eu gosto, por exemplo, de algo... Eu adoro produtos de beleza, sabe? Então, pode ser algo contraditório, mas para mim acaba sendo algo natural no meu dia a dia, porque a gente é condicionado a isso também e eu não consigo me desfazer, até porque eu gosto do processo. Mas é isso, eu não saio de casa sem um batom, gente. Não, eu não saio de casa sem batom, eu saio de casa sem um reboco. Eu saio de casa sem base, sem... Apesar de usar todo dia, se eu sair, eu uso protetor solar. E, em geral, eu uso, por cima do protetor solar, um protetor solar com cor. Mas eu não saio sem batom. E isso tem a ver com o padrão de beleza, sabe? Exato. A gente é condicionado e eu não quero deixar de fazer isso.
Entende? Tem coisa que a gente não quer deixar e não tem. E eu acho que essa é uma coisa também muito importante, porque a gente fala muito de body positive, que eu acho que vai entrar nisso depois, né? Porque a gente agora tá vivendo a era das canetas. E durante anos, mulheres estavam lá falando de aceitação com relação aos próprios corpos. Mulheres gordas e enfim. Mas a gente fala de body positive e aí, ao mesmo tempo, quando uma mulher quer emagrecer, né? Tinha gente criticando, porque não se aceita. E às vezes não é isso. Eu acho que, sabe, é tudo tão mais complexo do que parece à primeira vista. Sim. Sabe? E é muito louco, né, de pensar, Alan, se puder também, eu queria a sua opinião, porque isso que a Carissa falou me lembrou que, por exemplo, a maquiagem em Hollywood, né, ela não começou por vaidade, ela começou porque tinha uma falha técnica, né? Porque nas películas antigas, quando apareciam pessoas com sardas, por exemplo, essas manchinhas, assim, ficava parecendo como se fosse uma lama visual, assim, não tinha resolução, né? Então ficava parecendo uma mancha na cara da pessoa mesmo. E aí vem um cara que é o Max Factor, né? Que é conhecido como o pai da maquiagem moderna e tal, que revolucionou tudo. E ele criou justamente o termo make-up, né? Que hoje a gente fala de maquiagem. E aí ele criou até um aparelho bizarro lá chamado calibrador de beleza, que media o rosto das atrizes com parafusos e tal, para achar os defeitos milimétricos ali e corrigir, né, com contorno e tudo mais. Ou seja, a beleza virou essa ciência exata de laboratório em algum momento dentro de Hollywood, né? E aí, por exemplo, se essa beleza que a gente vê, né, nas telas é literalmente uma construção de engenharia, de matemática e tal, desde lá dos anos 30, por que a gente ainda se sente tão culpado por não ter um rosto que são, na verdade, assim, artificiais, né? Pegando como referência o cinema, né? Uma boa questão, assim, Carissa usou uma palavra que é muito interessante, que é contradição. Eu acho que são contradições meio irreparáveis, em certa medida, uma vez que uma parte de nós é moldado pela cultura. E essa cultura, ela tem regras ditas e não ditas, etc. E você tem um sistema do capital que está sempre movimentando e fazendo com que as coisas gerem algum resultado. Não necessariamente vai ser sempre dinheiro, objetivamente, na maioria das vezes vai ser, mas é um pouco fabricação de desejos também, sabe? Assim, vai se fabricando desejos. Fabricam-se vontades, fabricam-se desejos, e Hollywood, como é uma indústria, sempre foi uma indústria, né? Praticamente, assim, toda indústria fabrica algo. Então, acho que essa ideia E aí, usando a lógica da indústria mesmo, o melhor é que aquele produto, o que já temos um problema, né? Também é uma grande contradição, né? Uma arte ser um produto e etc e tal. O que não deixa de ser, mas, enfim, ainda assim é uma contradição que a gente não consegue resolver ela, não consegue superá-la em certa medida. O ideal, então, dessa fábrica, dessa indústria, é que ela fabrique um objeto de desejo, de satisfação. A questão é que no cinema, por exemplo, a gente nunca tem acesso objetivo, direto, àquele objeto de desejo, né? A gente sempre está intermediado por uma tela, né? Pela imagem, aquela imagem que chega até nós. Então, Hollywood fabrica fantasia. O cinema fabrica fantasia, na maioria dos casos, assim. A arte é um tipo de fantasia, no geral. Mas Hollywood fabrica essa fantasia, e toda fantasia, por natureza, ela é inacessível. Então, como é que você deixa essa fantasia meio acessível, em certa medida? Colocando parâmetros em que seja possível realizá-la. E aí, então, talvez vai entrando essa coisa de matematizar, não sei se essa palavra existe, mas de tornar aquilo palpável, concreto, em certa medida, para que aquela fantasia seja alcançada, né? Então, talvez aquele rosto, como existe alguém com aquele rosto, e aquele rosto se convencionou a achar belo, seja lá o que isso significar, né? Assim, o que é bonito, o que é belo, difícil de dizer, porque é uma questão muito subjetiva, né? Parte de um desejo intrínseco, instintivo, para além do atravessamento da cultura. Claro que a cultura ela vai moldar esse desejo, mas ela não necessariamente precisa fabricar esse desejo subjetivo.
mas ela vai moldar esse desejo, obviamente, pelo fato de a gente ser essa sociedade envolta numa cultura específica e tudo mais. Então, como é que você deixa aquela fantasia acessível? Encontrando pontos de conexão com a realidade, sabe? Com algo palpável, assim. Então, acho que esse exemplo que você citou, acho que, na minha percepção, na minha opinião, caminha por aí, sabe? Você deixa a fantasia acessível, mostrando como fazer, ou criando fórmulas para isso acontecer. Que é o que uma indústria faz, né? Como base, próprio capital, assim. Ela cria produtos desejantes. Produtos que você vai querer ter, que você vai querer adquirir, consumir. E aí a gente consome imagem, né? Ainda mais hoje. Tem imagem o tempo inteiro, né? Porque até um tempo atrás nem tanto assim. Mas ultimamente é muita imagem. E aquela, na época, nos anos 30, essa imagem estava menos inacessível. Ela estava mais distante. Você tinha que se deslocar, ir até o cinema ver aquela atriz ou aquele ator, ou comprar uma revista com aquela imagem, com aquela foto. Tinha todo um processo assim, mais longo, ativo do sujeito de ir atrás daquilo. Tinha um trabalho maior. Hoje em dia não tem trabalho nenhum. O celular está o tempo inteiro com a gente, você abre e vê tudo que é possível desejar, tudo que é possível fantasiar, acessível, super acessível. Como que se supera essa contradição? Particularmente eu não sei mesmo como superar essa contradição, não faço ideia de como fazer isso, a não ser tensionar a contradição, que é o que a gente está fazendo, por exemplo, hoje, né, gravando esse episódio. Acho que a gente tensionar essa contradição pode ser um início de um caminho, exatamente, me parece, assim, pelo menos eu penso por aí, assim. Eu não acho que existe como resolver isso, sabia? Principalmente, você fala, né, de como a gente tá com a tela o tempo todo e a tela distorce a nossa realidade completamente, o que é um problema. Eu parei de usar filtro há um bom tempo, é muito raro eu usar filtro, justamente porque eu comecei a ver como um problema. Tipo, eu digo que eu não saio sem batom, mas é uma coisa desde sempre, porque eu gosto da cor do batom. Às vezes, pode ser um brilho labial. Mas, assim, eu gosto de ter alguma coisa na minha boca. Um brilho, qualquer coisa. Mas eu saio, como eu disse, sem usar um corretivo, alguma coisa. Mas o filtro, ele tira essa capacidade de você. Você começa a ver um rosto na tela que não é o seu. Isso é um problema. Você não conseguir mais se reconhecer porque você tem tantos filtros que estão distorcendo a sua imagem. Não apenas do outro, mas de você. E aí eu acho que é impossível vencer isso que tem acontecido especificamente agora, porque assim, primeiro, eu já acho que o padrão de beleza, ele é inacessível até pra quem tá ali na capa das revistas, quem tá em Hollywood, porque aquilo não é a realidade. Tudo é falsificado, porque tem uma iluminação que modifica, tem o ângulo, tem, hoje em dia, as inúmeras correções, gente. Pois é. Sabe? Nem as atrizes, as modelos são o que elas são na tela. Eu gosto de algo que a substância faz, nesse sentido, assim, que tipo, a Margaret Qualley tá ali como se fosse a personagem perfeita, e nem o corpo que aparece ali é dela. Pois é. Pra mostrar como tudo é plástico, como é tudo irreal. Então, eu não acho que tem como vencer esse sistema e como fugir da contradição. E é muito louco, né? Porque você falando isso, cara, me veio na cabeça. Tem uma teórica feminista, né, que se chama Laura Mulvey, e eu acho que isso encaixa muito com o que vocês estão falando. Ela escreveu um ensaio seminal, né, em 1975. Para quem quiser procurar, depois eu encontrei esse artigo e tal, e li uma parte dele, e ele chama Visual Pleasure in a Narrative Cinema, né? Então, o prazer visual e o cinema narrativo, né? E ela cunha um conceito ali que, enfim, hoje já é super difundido, que é justamente o olhar masculino, que vai de encontro com isso que vocês estão falando, porque a ideia de que, por exemplo, o cinema clássico de Hollywood, né, e tudo mais, foi estruturado para posicionar o espectador nessa perspectiva masculina, né, transformando justamente a mulher na tela em objeto de contemplação erótica, assim. Então, ela usa, por exemplo, o exemplo da Marilyn Monroe, lá em Nunca Serei Sua, né? Nunca Serei Tua, que é um filme que literalmente ele para no momento lá tudo
para contemplar a Marilyn Monroe cantando. E aí a Movie, ela argumenta que a mulher, nesse esquema, ela não é o sujeito da ação. Ela é aquela que ela é vista, ela não é aquela que vê. E quando a gente para pensar 50 anos depois, né, desse ensaio que ela escreveu e tudo mais, a gente vê isso continua se repetindo. Um exemplo que eu lembro assim muito didático, por exemplo, foi quando lançaram os filmes da Mulher Maravilha, por exemplo. A Mulher Maravilha lá da Gal Gadot, ela aparece a primeira vez no Batman vs Superman, né, de 2016. Ali a gente tem um diretor, né, fazendo a cena, como que é o nome dele? O Zack Snyder, né? Zack Snyder fazendo... O Zack Snyder, né, sendo o diretor do filme. Quando a Gal Gadot aparece, ele coloca a câmera em posições assim, tipo, ultra duvidosas, né, vamos dizer o mínimo, e isso ficou assim estampado, tava na cara o que ele queria mostrar ali. E aí um ano depois sai a Mulher Maravilha de 2017, que daí já é dirigido pela Patty Jenkins, e nesse filme a gente vê outro tipo de abordagem, né, com o corpo da Gal Gadot ali. Então, quando a gente para pra pensar, tipo, num ensaio desse, né, escrito aí pela Laura Mulvey, que é um ensaio, tipo, de 75, vocês acham que assim, o cinema contemporâneo, ele, de alguma forma, superou esse olhar masculino? Ou ele só migrou, né, de uma forma talvez um pouco mais sutil, de repente, para outras plataformas, usando aí as redes sociais, o streaming? Como é que vocês veem isso? Porque eu acho que esse olhar masculino meio que ajuda a construir isso que vocês estavam falando, né? Cara, eu acho que, assim, o cinema, assim como tudo nas artes, é muito cíclico, né? Então a gente fala de moda hoje, de coisas que, sei lá, eram moda 90 e aí hoje tá de volta. Essas coisas vão se reciclando, né? As tendências, assim. E tudo isso se recicla porque elas também são reflexos da própria sociedade. Então tudo meio que anda em círculo, assim. Então eu acho que não tem como o cinema superar esse olhar extremamente masculinizado, porque a sociedade não supera isso e vice-versa. Um não supera porque o outro não supera. E essas coisas vão caminhando juntas, assim. Então, óbvio, eu acho que hoje a gente tem discussões muito mais potentes sobre isso. Nós temos cineastas, produtoras, temos mulheres fazendo ótimos filmes que lutam contra isso. Mas, seguindo esse exemplo do filme de herói, por exemplo, o filme da Supergirl, que eu inclusive nem assisti ainda, ele foi criticado antes das pessoas verem, justamente porque ele não trazia aquela imagem, entendeu? Sensual, assim? De quadrinho sexualizada da personagem. Aí a mesma coisa lá em 2019 com a Capitã Marvel, por exemplo, sabe? Porque a Brie Larson corria. Enfim, então eu acho que a gente tem sim movimentos para debater, para discutir isso e para fazer com que esse tipo de coisa tenha menos visibilidade, mas é muito difícil lutar contra, porque eu acho que volta naquilo que a gente estava falando, realmente são sistemas que são feitos para a gente não vencer. E no momento que a gente chegar perto de vencer, ele vai se modificar novamente e a gente vai perder de novo. O que aconteceu, por exemplo, quando o Body Positive estava ficando muito grande, era um movimento que tinha um lugar muito interessante no debate cultural, e aí hoje em dia é como se ele nunca tivesse existido, é como se tivesse sido varrido para debaixo da terra em questão de semanas, sabe? Então... Olá, você consegue explicar para quem nunca ouviu falar no termo Body Positive o que é, assim? O que foi esse movimento? Assim, eu não vou saber falar a origem exata do termo, enfim, mas foi algo que se popularizou ali, acho que por volta do meados de 2018, 2017, talvez. Eu posso estar meio errado aqui, minha percepção de tempo ultimamente anda muito ruim. Mas foi antes da pandemia que esse movimento se popularizou muito. É um movimento que visa valorizar corpos reais, que visa mostrar esse olhar de como a gente enxerga a magreza como perfeição, tudo, e rejeita tudo que não é magro. Então era um movimento que começou a mostrar, por exemplo, por que uma roupa
tamanho 44 você não acha numa loja de fast fashion, por exemplo? Por que você não consegue ter acesso às coisas básicas quando você tem um corpo gordo? Porque o mundo não é feito para isso. E aí é um movimento que começou a mostrar como esse olhar, fazer as pessoas treinarem um pouco mais esse olhar para entender como essas construções sociais são feitas para excluir corpos gordos, sabe? E no momento que isso chegou no cinema também, a gente teve muitos atores e atrizes que acabaram virando, de certa forma, se associaram a esse movimento body positive, porque era uma coisa legal, mas aí chegou um momento também que tornou-se algo muito complicado, né? Muito complexo, porque tudo vira uma grande coisa muito complexa na internet, impressionante. E até chegou um momento que a gente chegou hoje com a era das canetinhas e que tudo que era body positive desapareceu, inclusive influenciadores que ganharam milhões de seguidores, que fizeram muitas campanhas com body positive e admitiram que sempre quiseram emagrecer e só estavam meio que indo com o fluxo, assim. Então é tudo muito complicado, muito complexo, assim. Exatamente. Sabe uma coisa que eu pensei aqui, Rafa, assim, enquanto a Liza estava falando, tipo, eu acho que o corpo feminino muito mais que o corpo masculino, mas acho que hoje em dia tem uma questão interessante, né? Dos homens também estarem bem aficionados com a própria imagem, com o próprio corpo. É diferente, mas tem uma coisa ali que eu ainda não entendi também, tipo, o que está acontecendo com o corpo masculino, assim, eu ainda tenho minhas dúvidas de o que é isso, sabe, o que está acontecendo. Mas enfim, eu fiquei pensando numa coisa que é, os corpos femininos especialmente sempre tiveram disputa, né? Sempre foram um espaço de disputa. Então, tipo, de controle, né? Especialmente um espaço de disputa para poder ter controle. E aí, esse movimento, por exemplo, body positive, eu acho que faz muito é muito daquele momento ali, Temercore, né? Aquela fase bem 2016, 2017, foi um movimento curioso, assim, que apareceu não só o body positive especialmente, mas acho que foi um período específico para muitas coisas que apareceram ali, mas não resistiram ao tempo, sabe? Assim, acho que o body positive é um desses movimentos, acho que uma vertente do feminismo também apareceu ali, mas também não resistiu muito ao tempo. Algumas lutas LGBTs também não resistiram muito ao tempo até hoje, assim, muita coisa caiu. Então, acho que tem um período histórico nesses últimos 10, 15 anos, assim, 10 anos talvez, que eu não sei o que... Realmente eu não sei o que virou. Foi uma disputa que a gente, como a Carissa lembrou e a Liza também, a gente perdeu. Mas até porque também o gosto da pequena vitória também foi muito curto, né? Assim, durou pouco tempo. Então, tipo assim, toda vez que a gente ganha, parece que a gente ganha por pouquinho, por pouco tempo. Não é uma vitória que vai se ver, vai perpetuar e etc. Claro que algumas coisas ficaram, né? Obviamente, não acabou tudo, não retrocedemos completamente, mas a gente entra perdendo, tenta ganhar alguma coisa, tenta superar algumas contradições, não vai superá-las, como a Carissa falou também. Eu não sei como superá-las, mas também acho que não tem como. É uma tensão constante porque são assuntos, e o corpo, no geral, a imagem, é um território de debate, né? Sempre foi, assim, de disputa, desde sempre. O que fazer com esse corpo? Desde o campo mais filosófico, que sempre foi uma coisa estranha, alheia a gente, né? O que esse corpo é, o que se faz com isso, para que ele serve. Sempre teve até hoje a gente está nessa, né? Assim, para que esse corpo serve? O que ele quer da gente? Como se fosse uma entidade separada do psiquismo, né? E não é. Mas me veio isso assim, eu lembrei desse ponto, assim, o corpo sempre foi um território de disputa, desde sempre. Acho que os corpos femininos mais ainda, né? Eles sofreram muito mais com essa disputa, assim, enfim. Tem uma coisa interessante quando você fala assim de corpo como território de disputa, e aí pegando isso do corpo feminino e trazendo para esse momento específico que a gente está vivendo, e que é isso, logo depois de um movimento como o body positive, que eu acho que vai além do body positive. A gente vinha numa lógica de crescimento, né, de uma luta de quem não era o dominante, digamos assim, dentro de uma estrutura social.
E aí, logo em seguida, a gente vê esse uso absurdo das canetas e, na verdade, apenas o uso das canetas, mas, na verdade, um emagrecimento que é até maior do que o que acontecia nos anos 90 e 2000. E, assim, isso é muito sério porque o emagrecimento, o ideal de beleza dos anos 90, dos anos 2000, sempre foi de extrema magreza, mas o que a gente tá vendo agora tá maior. Então, assim, é muito louco pensar nisso na época que a gente vive como sociedade. E eu, pessoalmente, acho que esse corpo que a gente tá vendo agora tem a ver com o momento que a gente vive e o fato de a gente ter uma ascensão de conservadorismo. Pode parecer um pouco, ai, nossa, ela problematiza demais mesmo. Mas, assim, é curioso se a gente for parar para pensar. Mas A gente precisa ter força para a gente lutar por alguma coisa. E aí é muito interessante pensar que mulheres extremamente magras, elas são naturalmente, assim, oprimidas. Se você não tem força para nada, você pode ser subjugada. E pra mim é isso, parece um excesso de problematização, mas eu não consigo pensar que não tem a ver com algo político, não político no sentido de eleição, mas político no sentido de quem dá a palavra final. Não era interessante para o capitalismo que mulheres gordas, pessoas pretas, é óbvio, estou indo até para um outro lugar, mas quando a gente fala também de ideal de beleza, a gente está pensando que o ideal de beleza ele sempre foi europeu, branco, magro, com determinados traços. Então, sei lá, para mim não vem do nada esse emagrecimento que beira eu não acho que beira, mas enfim, eu acho que já é um transtorno alimentar, sabe? E a gente tem vários tipos de transtornos alimentares, não apenas só da magreza excessiva, tá? Então, sei lá, pra mim é extremamente político esse emagrecimento a um nível tão bizarro. Não, e é de se pensar também, complementando, assim, eu tava até lendo sobre isso e tinha alguma análise, algum comentário falando que nesse momento que a gente vive, né, de guerra, extrema violência, um mundo completamente bipolarizado, os corpos são meio que a última instância do controle, né? Então, tipo, depois de tudo isso que a gente vive, as pessoas sentem que elas têm que ao menos controlar os próprios corpos, pelo menos a sua própria vida, sua própria autonomia ali nesse sentido. E até isso está sendo tirado, né? Porque esses movimentos, essa onda de emagrecimento, ela é incontrolável e ela chega na gente de formas que a gente não quer. É papo assim de que você é impactado por isso de uma forma que é muito normalizada no Instagram e, sei lá, sites, plataformas de clínicas que supostamente, sabe, você não precisa comprovar que você tem que a necessidade de usar o remédio. Você pode simplesmente ir a uma dessas clínicas que elas cobram uma mensalidade, sei lá, X, e elas te dão acesso à caneta, e aí você tem, teoricamente, um acompanhamento médico, um acompanhamento de nutricionista, não sei o quê, para você fazer isso de forma saudável, só que já não é saudável a partir do ponto que qualquer pessoa que desembolsar um valor X vai poder usar isso sem ter comprovação nenhuma de necessidade do uso de um medicamento que foi feito com um propósito, que era muito específico. E assim, é surreal. E outra coisa que eu também estava lendo, que eu achei muito interessante, que faz essa comparação com a década de 90, que tinha o heroin chic, que era uma extrema magreza que era associada a algo negativo, já uma coisa pejorativa. Hoje, o emagrecimento, por mais bizarro, por mais drástico que ele seja, ele continua sendo associado a coisas saudáveis. Eu acho que assim, a gente chega no extremo do exemplo da Ariana Grande, que aí foi quando surgiram milhões de alertas e as pessoas viram que a coisa tende a sair do controle, como sempre tende, mas durante toda essa normalização do uso das canetas emagrecedoras é sempre por saúde, sabe? Por mais que as pessoas estavam dizendo, sei lá, que
tava tudo bem com a saúde delas, de repente agora, ai não, porque eu estava pré-diabético, de repente todo mundo estava pré-diabético, ninguém consegue admitir que tá usando a caneta porque quer. Acho que tem isso também, eu fico um pouco revoltada com esse assunto. Mas no final das contas, acho que todo mundo é vítima disso, né? Assim, a gente tem que olhar disso, às vezes a internet, as redes sociais olham para isso de uma forma muito dicotômica, assim, mas eu acho que é mais complexo, eu acho que é isso que a gente estava falando, a provocação que o Rafa fez no início também, como é que a gente, mesmo a gente sabendo desses estereótipos, dessas armadilhas, desses artifícios, a gente continua sendo vítima, porque a gente faz parte dessa sociedade, né? Então, sim. Acho que é isso. Não, e cria também um mecanismo que eu acho que o cinema contribui com isso e né, as redes sociais potencializam também isso e tal, que enfim, isso é massificado assim, que é essa psicologia da autovigilância, sabe? Que a gente estava falando um pouco antes, né, sobre o body positive, né, e hoje em dia, além do body positive, né, surgiu também agora o body neutrality, que é a neutralidade corporal, né, que a ideia não é você amar o corpo o tempo todo, mas você parar de fazer da aparência o centro da sua vida, né, e aí você acaba focando muito mais no que o corpo tem que fazer, então ele tem que andar, ele tem que respirar, né, enfim, ele tem que fazer as coisas para ele existir e não em como ele tem que parecer. E aí no cinema isso seria ver corpos diversos, né, sem que isso fosse o tema central do filme. E aí todo esse discurso tipo da caneta, das Ozempic da vida, tudo mais, assim, leva a gente justamente para essa autovigilância, porque a gente tá o tempo todo se observando e tentando ver se você tá dentro daquele padrão ou não. E aí tem uma pesquisa que fizeram que eu achei muito interessante quando eu li, que dentro desse estudo, né, clássico, eles chamaram de estudo do maiô, em que mulheres tentavam resolver alguns problemas matemáticos e tal vestindo maiô. E elas tiveram um desempenho muito pior do que as que usavam suéter, porque parte da energia cognitiva estava sendo gasta com a preocupação sobre a própria aparência ali. Então isso mostra que essa pressão estética não é só um desconforto, né, emocional ali, abstrato e tudo mais. Ela é literalmente, ela consome recurso cognitivo nosso, assim, que poderiam ser usados para outras coisas. Como é que vocês veem essa autovigilância crônica, assim, alimentado por décadas de cinema, de mídia, né? Isso, ele afeta, né, silenciosamente o desempenho, a vida das mulheres, sobretudo, né, nesses espaços, né? Como é que vocês veem isso, assim? Existe realmente uma autovigilância? E tudo isso que a gente está falando aqui, tipo, contribui ainda mais para isso? Não é só um estímulo externo, ele passa a ser interno também? Eu fiquei pensando numa coisa aqui, Rafa, no dia que você falava isso, que é muito dessa constituição do sujeito, sabe? Uhum. Então, por exemplo, a psicanálise em específico, ela faz uma leitura do sujeito que ela, o Freud vai dizer isso mais especificamente ali nos anos 1910, por aí, de que a mulher ela é meio projetada para atender ao outro. E aí esse outro é um outro com A maiúsculo, no sentido de que ele é ela mesma ou qualquer outra pessoa. Especialmente essas figuras de cuidado ali iniciais, figuras parentais. Mas esse outro, ele vai depois que essas figuras parentais deixam de fazer sentido, ou seja, ela cresce, etc, e tudo mais, ela passa muito a atender, essa ideia de autoridade fica muito presente, internalizada, nessa tentativa, então, de atender esses ideais colocados naquela criança sobre o que ela deveria ser, ou o que ela tinha que ser, o que ela tem que ser. Então, nesse sentido, a criação da mulher, do feminino, nesse sentido em que feminino é igual a mulher aqui, mas eu sei que não é isso, mas aqui para ilustrar apenas, tem muito essa ideia do que o outro espera, do que o outro quer e grandes esforços psíquicos mesmo, cognitivos que seja, em atender essa demanda. Então, muito pela criação mesmo, pela forma como esses sujeitos parentais do início da infância vão
sustentar, ajudar esse sujeito a se sustentar no mundo. Então, é em que esse outro, a percepção do outro, o olhar do outro, tem mais valor do que a própria percepção de si mesmo. Claro que no início, quando você é um bebê, obviamente que a gente vai querer isso, né? Você quer que as pessoas, né, te atendam, assim, né? Então, que o outro te olhe, te receba nesse sentido. Mas é importante que isso passe, né? Assim, na maioria dos casos, assim. Mas acho que tem uma diferença muito grande entre o que se espera desse corpo feminino em relação ao outro, seja qual outro for esse, entende? Aí esse outro é um outro que serve para qualquer pessoa. Então é meio paranoide mesmo, assim, fica meio paranoide. E no caso dos meninos, homens, por exemplo, a demanda também passa a ser atender ao outro, mas noutra dimensão, assim. Não é nessa dimensão do desejo do outro. Então, acho que tem uma diferença importante que a mulher cria-se para tentar atender ao desejo do outro. Então, o seu desejo feminino passa a ser o desejo do outro, seja qual outro for. E, no caso do masculino, é outra dimensão de o seu desejo ele é soberano frente a qualquer outro desejo. Embora você espere-se que você seja isso XYZ. Mas o seu desejo ele passa a ser soberano, em certa medida, por você ser homem. Então é internalizar desde muito cedo essas duas dinâmicas. É muito binário, eu sei, a crítica é justamente por ser hiperbinário, que é o que eu estou exemplificando, ilustrando aqui. É um pouco além disso, mas eu acho que a partir dessa internalização, desde muito cedo, o que se espera desse sujeito que acabou de nascer, sabe? Como é que essa cultura intervém através dos pais, né, ou de quem cria as figuras parentais, que montam um pouco o que esse sujeito espera. Então, é ser o desejo do outro, e o outro seu desejo ele é soberano, vamos te castrar só em algumas coisinhas aqui, sabe? Assim, se limite em poucas coisas. Isso é masculino, os homens, e muito o que o Freud vai dizer é muito isso, assim, e o feminino é esse sujeito que atende o desejo do outro e é castrado frente ao próprio desejo, sabe? Então, fica essa internalização muito pesada, e aí você tem a cultura que reforça isso, né, obviamente, né, é só uma reprodução dentro do seio familiar, né, dentro dessa estrutura familiar, mas de uma dinâmica muito maior que já nasce mesmo perdendo, sabe? Assim, já nasce perdendo demais. As mulheres perdem mais, né? Obviamente, nessa dinâmica toda. Mas é bem binário, isso é muito a concepção meio do gasto psíquico com essa própria imagem, com o que se esperam de mim. E aí, obviamente, o corpo é esse território do que chega primeiro, né? O corpo chega primeiro. Tipo, o que você vê primeiro? É o corpo, a imagem daquela pessoa. Então, isso chega primeiro, o resto vem depois. É muito essa primeira imagem que a gente tem, né? O que chega? É o corpo. É um corpo que chega. Então, é esse corpo que chega que demonstra ou conta alguma coisa. Então, ele geralmente conta o quê? Vai contar o quê? Então, você falou, eu fiquei pensando um pouco nisso, assim, sabe? De como essas imagens são internalizadas desde muito cedo, como dentro do seio familiar, uma reprodução desse imaginário, dessa fantasia que deve ser atendida. Mas nunca vai ser atendida, entende? Porque é uma fantasia. Uma fantasia não é para se realizar. Se você quer realizar uma fantasia, ela vai virar fetiche, é o máximo que vai dar para fazer. Sim. Mas a fantasia não se realiza, ela não se concretiza por completo. Então, a fantasia ela é parte do impossível, sabe? Ela existe, mas ela nunca vai se concretizar totalmente, assim. Então, é uma fantasia atender o desejo do outro. Sim. E é uma fantasia também seu desejo é soberano. Entende? São fantasias que não se concretizam nunca. Por isso que gera tanto sofrimento, gera tanta angústia. Talvez gera essa necessidade de se encaixar. Mas aí, ao tentar se encaixar, você vai entrar nesse território da enorme contradição, da disputa de novo, né? Do que se fala, do que se vê, do que se entende, de como se luta, inclusive, assim, nesse sentido. Eu estava falando sobre essa questão dessa autovigilância, e quando você traz esse ponto da fantasia e dessa construção, me vem também uma ativista, né, a Zahira Kelly, que ela traz um ponto muito forte, assim, que eu acho que diz muito também sobre essa construção, que ela diz assim que para mulheres não brancas, a beleza ela não é
futilidade, mas ela é estratégia de sobrevivência também. Porque o padrão eurocêntrico, né, de pele clara, os traços finos e tal, é uma herança colonial que decide quem consegue emprego, moradia, segurança e tudo mais. E isso leva ao que chamam de injustiça ambiental de beleza, onde mulheres negras e asiáticas, por exemplo, elas usam produtos, às vezes tóxicos, né, cancerígenos e tal, como alisantes, né, por exemplo, enfim, cremes, né, com mercúrio e tudo mais. Asiáticas usam clareador facial, assim, corporal pra... Clareador facial, meu Deus, pois é. Então, apenas para elas serem aceitas, né? E até que ponto o cinema, enfim, a cultura, né, a mídia e tal, é um motor desse branqueamento estético, assim? Como é que vocês veem isso, meninas? Eu, pessoalmente, acho uma discussão bastante complexa, sabe? Muito. Tantas nuances que, assim, é preciso ter muito cuidado para falar sobre isso. E aí, assim, enfim. Eu só não quero, falando, né, desses padrões. Gente, por favor, não vamos voltar com a mania de alisar o cabelo, porque deu muito trabalho para eu cortar o meu, para eu tirar a química. Então, assim, não voltem a alisar o cabelo de vocês, cara. Eu só peço isso, que dá muito trabalho pra voltar e você aprender a gostar deles. O engraçado é isso, eu alisei meu cabelo. Meu cabelo é muito fácil de alisar, inclusive, mas assim, independente de qualquer moda que tivesse, sabe? Eu não tenho nem condições de alisar esse cabelo, mas ele já é tão... Eu entrei, eu e ele, sabe? Um cabelo enorme e, enfim... Eu tenho certeza, eu nunca alisaria, nem que fosse assim o maior padrão dos padrões hoje em dia, sabe? Sim. Até porque nem dinheiro pra retocar a raiz eu teria, então... ainda tem... Começa aí, então assim, jamais. É engraçado, assim, minha raiz demorava... Quando eu alisava, demorava, porque minha raiz não nasce muito cacheada. Aí eu fazia de 6 em 6 meses, mas era um inferno. É engraçado, porque cabelo é uma coisa que diz muito da nossa autoestima. E eu acho muito interessante a relação que eu tenho com o meu cabelo hoje, mas assim, durante anos foi horrível, porque... E é isso, a gente não tinha o tipo de produto que hoje tem, enfim. E aí eu alisava esse cabelo e é um trabalho tão grande, sabe? E eu fico pensando assim, o que a gente passa por causa de uma convenção social, porque é uma convenção social. Uhum. E eu acho que muita gente nunca passou pelo processo que nós duas passamos, assim, do tipo, nós usamos os nossos cabelos cacheados hoje em dia. Mas tem gente em vários lugares que as pessoas simplesmente continuam usando o cabelo alisado. Tá tudo bem. Eu acho que cada pessoa tem que usar o que faz bem pra ela, sabe? Mas em alguns lugares você não tem nem a opção de usar seu cabelo natural. Eu já vi relatos de mulheres que têm cabelos muito crespos e que não conseguem usar o cabelo de forma natural, porque é uma questão pra elas. Então imagina o quanto isso afeta a autoestima, sabe? Por causa de um padrão que é extremamente eurocêntrico. Inclusive, se a gente for parar pra pensar, até o tipo de cabelo cacheado, acabou se criando um padrão de qual o cacho que é aceitável também. Então você sai de um aprisionamento para entrar em outro, isso é muito complicado. E o próprio fato que você estava falando, né, de não haver produtos, de muitas mulheres não terem a opção de usar o cabelo natural, faz parte também dessa lógica eurocêntrica, né? E tudo isso é cooptado, cara, porque eu lembro, assim, que na época que eu cortei meu cabelo e eu voltei a deixar ele crescer, e numa época que falava-se de forma muito inicial ainda sobre low poo, no poo, enfim, técnicas para cuidar do cabelo cacheado, as pessoas davam várias dicas de produtos que você usava na farmácia, produtos baratinhos que você podia comprar, etc. E aí tudo isso, no momento que entendeu-se que isso era uma tendência, que isso era um movimento, tudo isso se capitalizou de uma forma muito absurda. Então, às vezes, é surreal, assim, porque os produtos para cabelo cacheado ficam cada vez mais inacessíveis. E aí você realmente cria esse padrão dentro de uma coisa que já foi não padrão, mas ela vira um padrão dentro do que não era convencional, assim. Então, no final das contas, é essa coisa de
tudo é feito para a gente perder. Como já diria uma grande pensadora brasileira, não importa quem vai ganhar, quem vai perder, todo mundo vai perder. Exatamente. Exatamente. E aí, eu posso até falar uma outra coisa, porque isso Por me lembra favor. essa coisa de a gente sempre perde. Uhum, É a coisa dos procedimentos estéticos. uhum. A gente hoje não pode desejar cuidar, tipo, sei lá, você vai numa dermatologista e a ideia é só atualizar os produtos que você usa para o seu rosto. Porque o tempo vai passando, né? Nossa pele vai mudando. Enfim, uma rotina de cuidados básicos. É praticamente impossível chegar numa dermatologista hoje em dia e não tentarem te vender um procedimento estético um pouquinho mais invasivo, porque tudo é procedimento estético, na verdade, assim, se a gente for parar para pensar, enfim, uma depilação a laser é um procedimento estético, enfim. Uhum. Mas daí as pessoas querem que você faça, tá, vamos lá, por que a gente não bota um pouquinho de boca e vamos fazer um laser CO2 para tirar essa manchinha aqui e nós temos um grande rejuvenescedor. E aí você que queria só uma listinha de produtos, uma rotina para amanhã, uma rotina para noite, você se vê assim, gente, estão tentando aumentar tantos miligramas da minha boca e eu nem quero fazer isso. Então, E ainda te colocaram um monte de paranoia na sua cabeça, falando, não, porque isso aqui tá ruim, essa mancha não sei o que, essas todas que você não tinha, você ganha de brinde, né? Exato. Exatamente. E aí, assim, é isso, todo mundo vai perder, gente. Mas sabe uma Exato. pergunta aqui? Mas a gente perde... Ok, a gente sempre tá perdendo, a gente sempre vai perder, ou tá perdendo. Mas até onde vai, sabe, essa dificuldade ou essa tensão, sabe? O que a gente sempre vai perder, mas até onde... E o que eu realmente não tenho essa resposta. Eu fico me perguntando isso também aqui. Até o que é preciso, se é que é possível, e fazer alguma coisa para que a gente pare de perder tanto ou que a gente perca menos, assim, sabe? Uhum. Nesse sentido, realmente eu não tenho uma resposta para isso, mas eu não sei se é possível a gente encontrar, não uma resposta, obviamente, porque não é uma resposta que se produz assim, né, tão rapidamente, claro, no podcast, mas de tentar ficar escutando vocês falar, eu fiquei pensando, até tem como perder menos? Ou tem como... Eu sei que não vai ganhar, já estamos cientes disso, desde que nascemos, mas assim... tem como a gente perder menos, sabe? Não sei. Será que não é justamente com esse tipo de conversa e com a bela terapia? Eu acho que é isso, assim. É que eu já ia partir para uma coisa mais drástica. Eu falo assim, implode o capitalismo e começa tudo de novo. Mas, Por favor, eu compactuo com o seu radicalismo. na falta de possibilidade disso acontecer enquanto eu ainda estiver viva para ver os resultados, eu acho que é um trabalho de formiguinha mesmo, e muito da gente se cercar desse tipo de debate saudável, sabe? Desse tipo de diálogo e que abrem os nossos olhos, assim, pra gente, né? Lembrar que a gente pode, sei lá, fazer um pouquinho para tentar, de vez em quando, se ver um pouco livre dessas amarras, porque, assim, sei lá, amanhã eu vou acordar com meu cabelo todo torto para sair de casa e vou continuar falando do puta merda, eu preciso cortar esse cabelo e vou continuar enrolando para cortar o cabelo. Mas, assim, pelo menos você se sente um pouco mais, sabe? Sei lá, quando você se cerca de debates saudáveis, você fica um pouco mais confortável de saber que existem outras pessoas passando pelas mesmas coisas que você, sabe? Acho que é um pouco isso também. Pois é. Eu acho que acaba sendo isso mesmo, esse tipo de conversa, né? O consumo de uma forma um pouco mais consciente também, por que eu tô fazendo isso e tal. Eu até tava falando aqui em off, e aí eu acho que vale a pena também a Ká explicar também, porque um dos motivos de eu pensar nesse tema foi porque eu vi um vídeo, né, da Ká falando sobre a Ariana Grande e tal, e para quem não acompanhou, esse foi um caso recente e tal, né? Agora em agosto de 2026, onde a Ariana Grande ela anunciou que estava dando uma pausa, né?
um passo atrás ali, talvez, né, na sua visibilidade pública e tal, e ela estava suspendendo as aparições dela futura e tudo mais, depois do fim da turnê atual que ela está fazendo. E essa decisão veio após meses de críticas incessantes, assim, sobre a aparência dela, especialmente depois, né, de um clipe de Petal, enfim, em que ela aparecia visivelmente mais magra, assim. E aí o porta-voz dela declarou que isso era resultado de um escrutínio público, incessante, contínuo e tudo mais, e que, enfim, isso acabou afetando ela. E o mais impressionante, né, nesse caso da Ariana Grande, é que tem essa armadilha meio sem saída, né, porque ela mesma já descreveu que lá em 2023, por exemplo, ela já tinha vindo a público dizer que o corpo dela, que os fãs consideravam saudável e tudo mais no passado, né, e tal, era na verdade a versão mais doente dela, quando ela abusava de antidepressivo, de álcool e tudo mais. E aí ela relatou que ela recebia comentários, né, sobre o peso até em jantares da família, né? Tipo, a avó dela dizia: meu Deus, você tá mais magra, o que aconteceu e tudo mais, ou quanto você tá pesando, né, e tal. E ela descreveu que décadas, né, sendo tratada assim como uma espécie de uma objetificação ali e tal, era muito cansativo também, né? E isso revela que não existe assim um corpo certo capaz de escapar do escrutínio ali, né? E, enfim, isso é uma coisa que passa, né? Então, assim, por isso que eu acho que talvez a solução esteja justamente nessa parte de saúde mental, assim. Vocês acham que uma pessoa sustenta a saúde mental dentro desse tipo de vigilância pública constante, assim? Onde literalmente qualquer versão do próprio corpo gera julgamento também? Aí, assim, ok, o Alan, que é psicólogo, mas assim, às vezes eu acho que a gente tem existe de fato saúde mental dentro do sistema que a gente vive, ou a gente faz o máximo que a gente pode, entendeu? Eu tenho essa conversa com a minha psicóloga também, sabe? Uhum. Justamente, eu não consigo. Um dia eu cheguei dizendo assim, eu não acredito que existe saúde mental. E ela virou e disse exatamente isso. Não. Então eu acho que a gente também entra nisso, assim. A gente tá num sistema que ferra com o nosso psicológico diariamente. O que eu acho é que, assim, é muito diferente a minha realidade da realidade da Ariana Grande. Sim. E olha que eu já vivo uma realidade que, comparada de outras pessoas, tá até ok. É isso, gente. Eu consigo pagar uma psicóloga há anos. Então, né, já ajuda. Mas, assim, eu fico chocada, porque é isso. Eu fiz o vídeo e falei sobre a Ariana Grande, e isso rendeu questões para a minha própria saúde mental. Fui xingada de tudo que era nome, e aí eu acabei fazendo um outro vídeo. Quer dizer, eu fiz um vídeo que não era sobre a Ariana Grande, era sobre o emagrecimento geral. Mas enfim, fui muito xingada, ao mesmo tempo que muita gente deu relatos até dos próprios transtornos e de como era importante a gente falar sobre isso. Eu acho que a gente tem um problema. Tem gente que, para validar as próprias questões, fala que só pessoas gordas que criticam artistas muito magros como a Ariana Grande. E foi por causa disso que eu resolvi falar sobre o assunto. Eu fiquei com muito medo de falar, mas assim, pra quem não sabe, pra quem nunca me viu, eu sou uma pessoa bastante magra. E não, eu não tenho nenhum transtorno alimentar, eu só sou magra como horrores, faço pole dance, faço atividade física pra caramba e sou saudável. Meus ossos não estão aparecendo, mas eu sou magra. E eu acho que existe uma diferença entre você ser magro, e essa é a minha constituição física, inclusive, e você ser desnutrido, gente. Exato. E a gente tem uma tendência, sim, como sociedade, a falar do corpo do outro. Várias pessoas já falaram sobre o meu. É muito comum. Eu cresci com a história de come mais. Isso eu comendo horrores, assim. Mas porque sempre tem que engordar. Ai, daqui a um tempo, quando você ficar mais velha, você vai engordar. Como se fosse um problema, eu estando completamente saudável. Porque, inclusive, é uma cultura brasileira. A gente, como brasileiro, durante anos teve essa coisa. Diferente de outros países que são extremamente problemáticos porque também idolatram a magreza, o Brasil é um pouco diferente nesse sentido. Ou pelo menos era. Só que aí o que acontece?
não é pra se falar, não é legal ficar falando do corpo do outro, não é legal chegar e falar e elogiar alguém porque alguém emagreceu. Às vezes a pessoa tá tendo problemas seríssimos e ela emagreceu porque ela ficou doente, sabe? Mas, e ao mesmo tempo as pessoas acham que podem ficar falando mal de pessoas gordas e dizendo que qualquer pessoa gorda é doente, quando algumas pessoas gordas são extremamente saudáveis e muito mais saudáveis do que pessoas magras. E eu resolvi fazer o vídeo por causa disso, porque eu acho que sempre falam, sabe? E eu vi isso acontecer nas últimas semanas, gente que tava criticando essa magreza excessiva, e aí as pessoas dizendo, tá falando porque tem inveja. E aí eu, sendo uma mulher magra, as pessoas não poderiam dizer isso. Mas eu achei que eu ia ser xingada. E fui. Encontraram outras formas. Lógico. Ai, doentes, né? Então, mas é isso, assim. Tudo bem que a Ariana Grande poderia estar... A pior fase, psicologicamente falando pra ela, pode ter sido o corpo que outras pessoas estavam dizendo que era o corpo mais bonito dela. Só que eu acho o seguinte, e eu vi médicos falando sobre isso, ninguém que está do jeito que a Ariana Grande está nesse momento, como algumas outras atrizes estão também, não tem como você estar daquele jeito e você estar saudável. Exato. E aí eu acho que muda a coisa de estamos falando do corpo dessa pessoa ou estamos falando de um problema social que temos agora. E que ela, como alguém, com a quantidade de fãs que tem, mesmo sem querer, acaba virando um gatilho ou influenciando pessoas a terem transtornos alimentares. Os relatos não são poucos. Várias pessoas disseram que vendo o último clipe dela que saiu, gatilhos enormes, começaram a querer parar de comer de novo. Então, assim, quando a gente chega nesse nível, às vezes eu acho que precisa ser falado, porque é uma pessoa pública e é uma situação extrema. Então, não acho que é para ficar falando do corpo das pessoas, mas eu acho que sobre questões de saúde, porque todo mundo acha que pode falar de obesidade mórbida, das piores formas possíveis. Mas aí se uma pessoa que tá, assim, quase sem nenhuma massa corporal, nenhuma gordura corporal, porque a gente também precisa ter gordura corporal, gente. Exato. Aí a gente não vai falar enquanto tá influenciando um monte de gente, porque ela tem dinheiro para ter médicos à disposição, tratamento psicológico. Mas quantas meninas que acompanham ela não tem? E que podem acabar extremamente doentes porque se espelham. Então, enfim, acho que a coisa, mais uma vez, é complexa, é difícil. É complexo mesmo, é difícil, é um papo realmente que passa por muita coisa, né? Ele passa por essa construção cultural, passa por esse monitoramento constante também, né? Inclusive, fica o aviso aí para fãs da Ariana Grande que estiverem ouvindo. Eu gosto dela, tá, gente? Pois é, fica o aviso. É justamente isso, eu gosto dela, por isso que eu falei. Pois é, muito bom. Eu acho que a gente vê que, enfim, entender, né, que os padrões de beleza, eles são construídos, não é motivo para cinismo e tal, é motivo para liberdade, né? Se a beleza ela é performance, né, como diria a Judith Butler, né? Ela também pode ser reescrita, ela pode ser questionada, ela pode ser relativizada, assim. Então o cinema, dentro disso que a gente está conversando, ele tem um poder gigantesco de moldar o que a gente considera desejável, assim. O cinema e a cultura, né? Como um todo. A gente tá falando aqui da Ariana Grande, que é atriz, que é cantora e tudo mais, mas esse mesmo poder, né, pode, quando usado com consciência, mostrar outros corpos, né? Outras histórias, outras formas de existir na tela, por exemplo, né? Sem pedir permissão a um padrão que nunca foi natural, nunca foi neutro e nunca foi de fato alcançável por ninguém de verdade, assim. Então acho que fica essa reflexão e, enfim, a gente tá aqui justamente para isso, para problematizar e fazer você aí pensar também junto com a gente, né?
chegando o detalhe da semana, aquele momento aqui que a gente dá dicas pra vocês aí, ouvintes, pra vocês fazerem coisas diferentes durante a semana. Lai, podemos começar com você? O que você trouxe de bom pra gente aí? Podemos. Eu vou... As últimas vezes aqui eu sempre indiquei livros porque eu não sou uma pessoa muito leitora. Olha! Estou muito orgulhosa de mim mesma. E eu vou dar uma dica aqui do livro que eu estou lendo agora, mas é uma dica reaproveitada, porque eu peguei a dica com o Bookster. Estou lendo o livro e estou gostando. Chama-se Sweet Tóquio. É um livro de uma autora brasileira chamada Giovanna Madalosso. E são duas histórias paralelas de uma babá que um dia ela sai de casa com a criança de quem ela cuida e da mãe dessa criança. Então é a babá contando a história dela com a menina e a mãe contando a história dela. Cada capítulo é de uma delas. E aí é um livro que você vai... Assim, ele fala muito sobre a diferença de classes, a diferença de acesso que essas duas mulheres têm, diferença de oportunidades. E ele é muito interessante porque em determinado momento você tem muita raiva de uma e aí depois a coisa vira, você fica com muita raiva da outra. Ele te cria esses sentimentos que você vê as duas como seres humanos complexos, com falhas e acertos. E assim, é super curtinho o livro, tem umas 200 páginas, chama-se Sweet Tóquio, Sweet mesmo, de Sweet de quarto, Tóquio, nome da cidade de Tóquio. Não tem nada a ver com o Japão, então. Não tem nada a ver com o Japão. Sweet Tóquio é só o nome de uma coisa que tem no livro, que logo no início você entende assim, o que é. Mas tá, é legal. muito interessante, assim, é bem curioso. E eu também vou dar a dica de um filme que a gente estava falando sobre ele antes de começar a gravar, que eu passei muita raiva assistindo ele no cinema, mas vale muito a pena porque é divertidíssimo, é muito legal. Chama-se O Fim da Rua. É um dos 500 milhões de filmes que Anne Hathaway fez esse ano com o Ian McGregor. É um filme de dinossauro, sim, super legal, do diretor David Robert Mitchell, que você talvez conheça por Corrente do Mal, por Mistério de Silver Lake. E é um filme muito legal, ele deve muito a Amblin, ao Steven Spielberg, mas ele faz, pra mim, na minha humilde opinião, ele faz muito jus ao Jurassic Park original, assim. E eu vou dizer que você vai ter uma experiência silenciosa no cinema? Não, porque é um filme que as pessoas realmente reagem ao filme. Eu acho que isso faz parte. Não era disso que eu estava reclamando quando eu falei que as pessoas são mal educadas no cinema no meu Instagram. Mas assim, gente, para de usar o celular no meio do filme. Por favor. Mas enfim, é um filme que ele faz, acho que ele pede essa experiência coletiva, assim, ele está num filme mais divertido, com essa experiência coletiva, assim, então vale a pena ver no cinema mesmo com os estresses, assim, chama-se O Fim da Rua e já tá em cartaz. Que legal, muito bom, tá aí então, a Lai trouxe pra gente livro e filme, lembrando, né, vocês aí, que tudo que a gente tá falando aqui vai ter link pro que a gente tá falando, então vai estar no post desse podcast no nosso site ou na descrição, né, no seu agregador aí de podcasts, vai estar lá tudo que a gente tá falando com link, é só você clicar, você vai ser direcionado para tudo que a gente tá falando. E você, Alan, o que você trouxe de bom pra gente aí? Então, eu tinha pensado em outras indicações, mas hoje foi um dia horrível, um dia terrível para a dramaturgia brasileira. Foi mesmo. Porque a gente perdeu a Laura Cardoso e a Glória Menezes, tudo no mesmo dia. Tudo que no dia mesmo dia. Horripilante, terrível, mas foram duas grandes mulheres, grandes atrizes, grandes artistas, né, do Brasil, da cultura brasileira. Então realmente foi um dia muito chocante, assim. Eu acordei com a notícia da Laura, eu fiquei assustado, assim, e agora no final do dia, enquanto eu estava trabalhando, olhei e vi que a Glória também tinha falecido. E aí eu pensei nos tributos das duas, assim. Tem o tributo a Laura Cardoso e o tributo a Glória Menezes no Globoplay. É 1 horinha cada um, assim, revisando a carreira delas, com entrevistas delas, assim. O tributo da Glória do ano passado, de 2025, e o tributo da Laura, eu acho que é de 2024. Mas as duas estão muito bem, assim, estão contando um pouco a história, tem muitos depoimentos, muito imagem de arquivo, obviamente. É lindo, assim, lindo, os dois, assim, as duas
duas tiveram carreiras muito grandiosas. Acho que a primeira vez que eu vi a Laura Cardoso foi em Chocolate com Pimenta, novela das 6, do Valcir. É uma novela muito boa, assim. Ali o Valcir arrasou muito ali no Chocolate com Pimenta, acho que ele canetou demais ali, uma das melhores dele. E depois eu vi a Laura também em Gabriela, de 2012, eu acho, que a Juliana Paz era a Gabriela. E a Laura Cardoso faz uma personagem incrível, assim, que não existe no livro do Jorge Amado, mas uma reacionária muito engraçada, ela horrível, assim, mas muito engraçado o papel dela, enfim. E a Glória Menezes eu vou indicar a favorita do João Emanuel Carneiro, uma novela das 9 de 2007, eu acho, ou 2008, que a Laura faz uma personagem, é uma idosa, mas uma pessoa velha que é maltratada pela Patrícia Pilar lá na personagem dela, Donatella. Enfim, então fica essas duas indicações do tributo. E tem o Pagador de Promessas, que a Glória Menezes fez também, do Anselmo Duarte, tá no Globoplay. Tudo está no Globoplay, tudo que eu falei... Gabriela não está no Globoplay, mas todas as outras coisas que eu falei estão no Globoplay. E eu vou indicar uma série, Rafa, que eu tô muito viciado, assim, que falta o último episódio pra sair, vai sair agora dia 26, que é 100 Anos de Solidão. É do livro, né, do Gabriel Garcia Marques. O maior elogio que eu vou fazer à série é que ela não parece uma série da Netflix, e está na Netflix. Pra mim não existe elogio maior do que esse, falar que uma coisa não parece da Netflix. Mas 100 Anos de Solidão, a série, são 16 episódios, né? A primeira parte sai em 2024, a segunda parte sai agora, dia 5 de agosto. E o último episódio, da parte 2, vai sair dia 26 de agosto, que é o final da história. E é brilhante, né? 100 Anos de Solidão é um livro brilhante, é o segundo melhor livro da minha vida, só perde para Grande Sertão Veredas. Mas assistam, é maravilhoso, é um realismo latino-americano da melhor maneira que existe. Se você puder ler o livro antes, acho melhor ler o livro do que ver a série primeiro, porque você imagina os cenários lendo o livro, é muito mais interessante do que ver a série, pelo menos foi o que eu achei, né? Obra-prima. É difícil falar isso, mas é uma obra-prima. Eu achei. É que eu tô emocionado também com 100 Anos de Solidão. É isso. Minhas indicações são essas. Muito bom, sensacional. Vou até colocar, eu ainda não comecei a ver 100 Anos de Solidão, tá na minha lista aqui. Eu preciso começar. É lindo, viu? É lindo. Nossa, eu podia falar 20 horas sobre isso. Sensacional. E você, Ká, o que você trouxe de bom pra gente aí, de plano detalhe? Então, eu trouxe um livro que é meio que uma novela, na verdade, é super curtinho, que é o Este é o Mar, da Mariana Henriques, que é uma escritora argentina que eu gosto muito. Ela é muito conhecida pelos contos que ela escreve. E, inclusive, esse ano saiu uma adaptação de um conto dela, né? A Virgem da Pedreira. Mas esse livro não é um livro de contos. É a primeira vez. Ela tem um romance maior e tal. Mas esse livro é curtinho. Em 2 horinhas eu li. É muito, muito bom de ler, assim. E aí aqui a gente tem esses seres que são as luminosas, que são seres que se alimentam dos aspectos da devoção humana pelos seus ídolos, sabe? E elas criam lendas. Então, Kurt Cobain, Jim Morrison, enfim, esses roqueiros que morreram de forma trágica, nesse livro, isso é algo que as luminosas fizeram. E aí seria como se eles não morreram, eles viraram lendas. E aí a gente tem essa luminosa, né, a Helena, que é uma luminosa nova, e ela tem como meta, enfim, transformar o artista de uma banda em uma lenda. Ou seja, ela tem que fazer com que ele morra, e aí ele, enfim, de alguma forma trágica, que faça com que as pessoas não esqueçam desse astro, né? E aí é interessante porque a Mariana Henriques, ela costuma fazer obras de horror. Aqui ela traz os elementos da fantasia e do horror de maneira muito sutil, assim, mas é interessante como a narrativa acaba te pegando, assim, e você acaba torcendo para que a protagonista consiga realizar esse feito, que é, de fato, levar esse roqueiro enfim, morrer para se tornar uma lenda. E é muito interessante mesmo, assim, como ela consegue, sabe, misturar o horror com aspectos do cotidiano, e as narrativas dela são extremamente perturbadoras, assim. Para quem não sabe, eu sou muito fã de horror, então
Por isso que eu estou indicando um livro, assim, que esses elementos desse gênero que me interessa tanto, porque eu acho que o horror ele é muito interessante para falar sobre coisas essenciais da humanidade, sabe? E aí é isso, ela tem uma linguagem que é muito fluida, e isso para mim é sempre muito impressionante. E ao mesmo tempo, ela é muito poética em alguns momentos, sabe? E é isso, é um livro super curto, super rápido, contando só a história, assim, por alto, nem parece tão interessante, mas é incrível. Você começa a ler e você é sugado pra dentro daquele universo que ela cria. E quando você vê, nossa, terminei. Em uma sentada, assim, eu sentei, abri o livro e, tipo, quando eu vi, eu tinha terminado. E é isso, fica a recomendação. E aí eu queria recomendar um outro filme que não tem nada a ver, que fez um grande sucesso esse ano, acho que muita gente já viu, mas ele acabou de sair em VOD, que é O Convite, né, da Olivia Wilde. É uma diretora que tá no seu terceiro filme, eu acho ela muito boa, e o segundo filme que ela fez criou muita polêmica, e é muito legal ver ela fazendo um filme que é um sucesso, de novo, porque eu acho que ela é uma diretora muito competente. Eu gosto muito dela atuando nesse filme, mas ela é uma diretora muito competente. E aí você vai ter, é isso, né? 2 casais em um jantar extremamente desconfortável, mas é muito fascinante como os diálogos do filme são muito bons, os atores são excepcionais, Penélope Cruz está incrível, e a própria Olivia Wilde, eu acho que tá bem maravilhosa. Mas, assim, o filme sai da comédia, uma comédia extremamente desconfortável, para momentos até bastante agridoces e melancólicos, assim, que falam de uma maneira bem interessante dos relacionamentos de hoje em dia. E é isso, assim, passa rápido, passa muito rápido. Então, se você não assistiu no cinema, os melhores filmes do ano, é agora. Muito bom, muito bom. Eu não vi e vou pegar essa oportunidade aí. Tô louco pra ver esse filme. Muito bom, tá aí então, dicas da Cá também. Bom, e para fechar aqui, eu queria dar a dica de 2 documentários que eu acho que vão conversar com o assunto que a gente falou aqui, principalmente para os homens, né? Então são 2 documentários, eu acho que em algum momento da minha vida aqui no podcast eu já recomendei eles, mas vou recomendar de novo. O primeiro é o documentário O Silêncio dos Homens, né? Se você quer entender melhor o que está acontecendo com os homens hoje, especialmente no Brasil, você precisa assistir O Silêncio dos Homens. Assim, é um documentário brasileiro produzido pelo Papo de Homem, e ele nasceu de uma pesquisa gigantesca que ouviu mais de 40 mil pessoas. E o filme fala sobre uma dor que muita gente sente, mas pouca gente nomeia, que é esse fechamento emocional dos homens, assim, a dificuldade de falar sobre sentimento, medos, fragilidade, dúvidas, pedidos de ajuda e tal. E isso não é um problema individual, é um problema realmente coletivo, assim, porque o homem não consegue falar sobre o que sente, e aí isso vira violência, isso vira suicídio, isso vira solidão, isso vira destruição dele mesmo e de quem está à sua volta ali. Então o documentário ele mostra como a gente foi educado, né, para acreditar que o homem não chora, que o homem não pede ajuda, que o homem resolve tudo na porrada ou no silêncio e tal, e o preço disso é altíssimo, né? Então o documentário tá no YouTube de graça, dá para você assistir, é só buscar por O Silêncio dos Homens documentário e você encontra. É um filme curto, direto, que vai realmente fazer você pensar. E se você quiser mergulhar ainda mais nisso, tem um outro filme, daí esse americano, né, que se chama The Mask You Live In, a máscara em que vivemos, né? Que daí esse traz um outro ângulo, né? Ele foi lançado em 2015, mas ele continua super atual e tudo mais. E é um filme que acompanha aí meninos e jovens tentando se manter fiéis a si mesmos enquanto eles negociam uma definição muito estreita do que é ser homem, assim.
E o que a gente vê é que essa pressão vem de todo lado, assim, vem da mídia, vem dos amigos, vem da escola, vem da família, dos adultos em geral ali, e a mensagem é sempre a mesma, sabe? Desconecte as suas emoções, não valorize as amizades verdadeiras, trate mulheres como objetos, resolva os conflitos com violência e tudo mais. Então o documentário ele traz especialistas em neurociência, psicologia, sociologia, educação, esporte e tal, e todos mostrando como esses estereótipos, né, de gênero se conectam com raça, classe e circunstância, né, criando aí esse meio que um labirinto ali de questões de identidade que os meninos precisam navegar para se tornar homens de verdade. Então é muito bom também. Eu encontrei ele também no YouTube inteiro ali para você poder assistir. Um tempo atrás ele estava na Netflix, pelo que eu vi ele saiu, mas dá para você colocar ele lá na sua lista e se ele voltar a ficar disponível você vai ver. Mas enfim, The Mask You Live In e O Silêncio dos Homens, 2 documentários aí muito bons para explicar um pouco dessa posição masculina que a gente vê hoje em dia que resulta em tanta violência, né? Gente, chegando aqui no final desse podcast Cinemação 659, batemos esse papo sensacional aqui, né, sobre beleza, sobre cinema, sobre construção cultural, construção filosófica desse olhar, né, para a estética. E, enfim, o papo foi delicioso e eu não poderia fazer ele sem meus convidados aqui. Então eu tenho que agradecer demais. Cá, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Por favor, deixe meios de contato para as pessoas te acompanharem. E eu tenho certeza que quem vier do Cinemação não vai ser o grupo que vai ficar te enchendo o saco nas redes, viu, cara? Então, eu tô basicamente... Primeiro, obrigada pelo convite. É sempre ótimo gravar o podcast. Foi uma conversa muito legal. E é isso. Eu tenho uma coluna aqui no Cinemação. Eu faço um texto uma vez por mês. Tô lá no Instagram, no YouTube, no TikTok. É só procurar Carissa Vieira. Faço muitos vídeos relacionados a narrativas de horror e questões relacionadas a gênero e raça dentro do audiovisual. E é isso, gente. De vez em quando eu vou para uns festivais aí. E aí eu mostro o que acontece nesses festivais. E é isso. E a K não é assim, tipo, às vezes eu vou para os festivais. Não é isso. Você começa a acompanhar ela no Instagram, daí é assim, mediando debate no festival de não sei onde, tal. Aí depois o outro, apresentando painel, tal. É assim. Essa menina é isso, esse estrelato aí. Olha isso. Mas muito obrigado, Ká, mais uma vez, viu? Que é isso, prazer sempre. Valeu. Lai, obrigado também pela sua presença aqui mais uma vez, foi demais ter você aqui, Lai. Por favor, também deixe meios de contato aí, Lai. Nada, eu que agradeço, sempre muito bom estar aqui, o papo foi super legal, também adorei. Sempre saio desses papos com novas ideias também, novas coisas para pensar, porque vocês são muito inteligentes, vocês falam umas coisas muito, muito inteligentes, parabéns. Mas é por isso que você tá aqui. Fico lisonjeada pelo convite, sempre, muito bom. E estou no Instagram e no TikTok, @LaizaZanetti. Atualizo sempre, não, mas tenho feito alguns vídeos, estou mantendo constância, agora que eu tenho um microfone no tripé, agora eu faço meus vídeos. E também tem uma newsletter no Substack. Eu já tinha uma newsletter no Substack na época da pandemia. Eu tinha abandonado essa newsletter e agora eu voltei. E ela mudou de nome, agora chama-se Segunda Tela. Então, segundatela.substack.com. Que eu escrevia muito sobre streaming e
Guerra do Streaming, esse era o nome da newsletter, inclusive. Mas eu troquei de nome, mudei um pouco de viés para poder falar sobre outras coisas também, para poder escrever sobre lançamentos de filmes e não ficar só presa em estratégia de streaming, que era o meu ponto principal na época, assim. Ainda vou voltar a escrever sobre esse tema, que é um tema que eu particularmente gosto muito de falar e de acompanhar sobre ele, mas preciso me atualizar algumas coisas para eu escrever um texto que eu estou bolando aqui, mas por enquanto eu escrevo também, faço minhas críticas dos filmes que eu tenho assistido, enfim, estou retornando com ela lá no Substack. Segundo, até no Substack agora tem uma comunidade bem legal, meio que substituindo ali o que já foi o Twitter, inclusive, tem uma galera que escreve muito lá, assim, e é legal para descobrir novos autores, novas ideias, assim, é bem legal lá, recomendo para quem não conhece o Substack, mesmo que você não vá escrever uma newsletter, vale a pena dar uma futucada lá, porque tem bastante gente legal escrevendo sobre vários assuntos lá. E é isso, gente, obrigada. Muito bom, muito obrigado, Lai, mais uma vez. E obrigado, Alan, também pela sua participação aqui, sempre preciso nas coisas que você fala e você é muito provocador também, é sempre muito legal quando você levanta as questões, né, pra gente ficar pensando, bem coisa de psicólogo mesmo, isso. Então eu tenho que agradecer demais aqui, Alan, também. Deixa aí meios de contato para quem quiser te acompanhar. Eu que agradeço, Rafa, pelo convite, uma alegria estar aqui, de coração eu adoro, fico sempre muito feliz, é muito bom, assim. E acho que o desejo, ele nasce nas brechas, assim, sabe? Nesses momentos em que a gente está sempre muito pressionado, o desejo nasce, ele aparece nas brechas. O desejo, geralmente, ele é contra-corrente, né? Ele nunca é a favor da corrente. O desejo, ele é sempre contra-corrente. Então, acho que por isso que é tão difícil fazê-lo escutar e fazê-lo ouvir, assim. Acho que diz um pouco de por onde a gente pode caminhar depois desse assunto de hoje, que foi muito interessante, né? Eu adorei. Obrigado mais uma vez a todos vocês. Podem me encontrar no Cinemação, tem uma coluna lá. Geralmente sai texto a cada 2 semanas ou alguma coisa parecida assim. Onde mais? No Instagram, que é Alan Alveseu, mas aí não vai ter muita coisa lá, só nos stories, os textos que eu publique, alguma outra coisinha assim, porque não sou muito fã de fotografias e etc, assim, sou meio paranoico de roubarem meus dados, etc e tal, aí então não vai ter muita foto lá, mas vai ter coisinhas nos stories, nos textos, e no Blue Sky é Alan Alveseu, Alan com L só, Alan Alveseu. O Letterboxd também é a mesma coisa, o mesmo usuário, Alan Alves Eu. É isso, você pode me encontrar nesses 3 espaços, Cinemação, Instagram, Letterboxd, Blue Sky, tá tudo lá, estou sempre por lá. Muito bom. É isso, Rafa, um beijo, muito obrigado mais uma vez. E até a próxima. Obrigado, muito obrigado. É isso, pessoal. O podcast Cinemação 659 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.